E aí, alguém acompanhou ontem a convocação do Pablo Marçal? Convocação foi o nome que ele deu, né? Na live de ontem, né? Tinha que ter um nome, né? Mas foi interessante, hein? Teve. A live chegou a passar de mais de 100 mil pessoas, né? Foi muito interessante. Ele voltou naquele estilo, né? Que ele já está acostumado, né? Estilo palestra, né? Mas é uma palestra assim bem recheada de novidades, de muita coisa interessante. É lógico que ele ia falar de política e depois o assunto começou a ser transferido para a prosperidade, né? Ou seja, vamos encerrar o assunto política e fazer o povo mudar a mentalidade, né? A metanoia, né? Então vamos mudar o rumo dessa nação de que jeito? Através da mudança de mentalidade. É o que ele prega, é o que ele sempre ensinou e é o que a gente sempre aprendeu com ele. A política é necessária, então tem que ter política, tem que ter mudança na política, senão vai atrapalhar a prosperidade das pessoas. Já atrapalham, né? A política é o que mais atrapalha a prosperidade de uma pessoa. A maioria das pessoas que prosperam ou prosperaram, ficaram milionários ou até bilionários, elas foram fora da política, né? Foi de alguma forma, só que sempre tem política no meio, você tem que estar envolvido, né? Porque às vezes a política ela atrapalha seus negócios, né? Ela pode te ajudar, como ela pode te atrapalhar. Como o Pablo sempre fala, se for governar, vou governar para os pobres. Por quê? Porque o rico não precisa de governo. O rico governa a própria vida. É só você não atrapalhar o rico. Simples. Então, o que houve ontem? As novidades aí. Ele deu um spoiler aí, né? Sobre cada personagem dessa política, né? Falando diretamente aí do Malafaia. Malafaia, agora eu enxergo o Malafaia com alguém, o Pablo falou, né? Que o caso do Malafaia é um caso de psiquiatria. Eu até antes dele falar isso aí, eu tava começando a acreditar nisso. Agora eu tirei minhas dúvidas. Realmente o cara tem problema. Por que o cara tem problema? Porque ontem parece que foi o dia que o Malafaia gravou vídeo falando mal do Bolsonaro, cara. O cara sabe? O cara é ligeiro, o cara pensa no rabo dele, tá? O cara não é tudo esse bonzinho aí, evangélico que todo mundo pensava, não. Eu não sabia de alguns detalhes, né? Eu nem lembrava, né? Que o Malafaia ele tava na onda do Alckmin, né? Quando chegou em 2018, ele viu que o barco tava furado. Aí ele entrou na onda Bolsonaro, né? A onda bolsonarista. 2018 foi um monte de gente que entrou na onda Bolsonaro e se elegeu, né? Joyce Hasselman, o Kim Kataguiri, o Alexandre Frota, teve um monte de gente. O Dória, né? 2018 foi o ano de entrar no barco do Bolsonaro. O Bolsonaro arrastou um monte de porcariada com ele. Porcariada mesmo, porque eu lembro de um monte de gente porcaria que começou a aparecer como bonzinho, como salvador da pátria. Os caras foram ninja. Quando esse povo todo percebeu que não ia ter cargo, o Bolsonaro ganhou a eleição e não ia ter cargo para esse povo, aí viraram a casaca. Aí caíram as máscaras. É interessante que o que está acontecendo agora é queda de máscaras. Foi necessário o Pablo fazer tudo o que ele fez na política agora, principalmente agora de São Paulo, porque se não fosse o Pablo, ia estar tudo normal. Não ia ter caído a máscara de Malafaia, não ia ter caído a máscara do Tarcísio, não ia ter aparecido todos esses crimes do Nunes, porque o Nunes ainda continua cometendo crimes, né? Porque ele terminou várias obras aí sem licitações, né? Isso que é um crime fazer isso aí. Lógico que é. Em todo lugar você precisa de licitação. Agora, para a campanha política, o cara atropelou tudo. Por quê? Porque parte do sistema está do lado dele. Estou dizendo parte do sistema. Tem um lado forte do lado dele, tá? Então, o Kassab, né? Aquele povo do PSB lá, PSD, sei lá o que.
É tanto PS, né? Tanto P daqui, P dali que até mistura, né? Não sabe nem mais quem é quem. E foi isso que aconteceu, uma salada de fruta, né? MDB, PMDB, muda o nome do partido, né? PSDB, tá tudo misturado, velho. E o que aconteceu? Acontece que o Pablo trouxe uma mudança de mentalidade no povo, fez o povo enxergar, tá? Então, essa eleição foi interessantíssima. Talvez acho que uma das mais importantes da história do Brasil. Foi muito interessante. Tudo que o Pablo fez ali para chamar atenção acordou muita gente. Vocês sabiam que muitos esquerdistas votaram no Pablo Marçal na periferia? E também foi levantado, porque você tem os números, né? Os dados, né? Que muitos ricos votaram no Boulos. É uma coisa estranha, né? Mas então tem vários dados aí mostrando máscaras caindo, né? Então, continuando falando, o Malafaia disse que ontem ele meteu o pau no Bolsonaro, que o Bolsonaro não. Que raio de líder é esse? Meu, se ele meteu o pau no Bolsonaro, é porque ele já tá com o saco cheio do Bolsonaro, ele não aguenta mais, ele já não aguentava mais ficar escondendo isso, tá? O cara é porcaria, cara. Né, o evento do 7 de setembro lá, parecia que, nossa, o cara tá do lado do Bolsonaro, nós vamos ajudar o Bolsonaro, vamos, né? O impeachment do Alexandre de Moraes. E agora? Você acha que o Malafaia tá preocupado com o Bolsonaro? Ele mostrou o outro lado, cara. Por quê? Porque agora, como o Ricardo Nunes foi pro segundo turno, que é o que eles queriam, por vários motivos aí que muita gente não sabe, né? Então, agora parece que ele decidiu chutar né, vamos dizer, a bunda do Bolsonaro. Agora o Pablo revelou ontem, né, que o Bolsonaro tem um mandado de prisão contra ele. Isso aí que não é divulgado, mas já tinham falado isso aí, tá? Então o problema do Bolsonaro é mais em relação à prisão mesmo, cara, tá? É difícil, tá difícil para ele. Não tem nem como a gente ficar criticando o Bolsonaro, porque nessa história toda, cara, Bolsonaro pode ter mil defeitos, mas nessa história toda, ele foi um dos maiores prejudicados. Tudo bem que os filhos dele, né, pisaram na bola, tá? Isso aí não tem nem que discutir. Tem filho dele lá que é porcaria, tem. Mas o Bolsonaro em si mesmo, ele trouxe uma mudança, tá? Todo mundo enxergou essa mudança. Só não enxerga que não quer, né? Tem aqueles que não querem enxergar. E o que aconteceu agora com o novo presidente? O que está acontecendo? Ele está apagando tudo que o Bolsonaro fez de bom, tá? O cara acabou com o DPVAT tinha sido cortado. Aí esse cara vem e colocou o SPVAT. Tem gente que nem sabe disso, cara. É um imposto de carro, de veículos aí. O cara voltou com o imposto. O cara tá querendo e tá estudando para voltar horário de verão de novo. Pra quê, gente? Não, ele tá estudando para fazer um monte de coisa ruim, cara. Coisa ruim. Tem muita coisa ruim. Esse negócio aí como é que fala? Do confisco. Já tá acontecendo, meu. Eu mesmo trazer uma parcela num carro meu aí, já veio uma mensagem, porque agora, se você não. Uma parcela atrasada, veio uma mensagem que nunca tinha vindo. Se você atrasar, seus bens podem ser confiscados. Gente, presta atenção, já está acontecendo. Fica devendo pro banco agora para vocês verem o que vai acontecer. O banco vai tomar tudo que vocês têm. Fiquem espertos, porque eles já estão mandando mensagem para ficar esperto, para negociar, porque foi autorizado pelo governo federal. Os caras estão querendo ferrar com o país o mais rápido possível, né? O mais breve possível. O que aconteceu com essas eleições? O PT foi o maior derrotado, porque teve muitas cidades, muitos municípios que o PT caiu fora. Ótimo, isso foi muito bom. O Lula já percebeu isso aí. Ele já sabe que o PT está perdendo força. E ele não gostaria de passar o poder, né? São Paulo, ele não quer passar o governo federal, o PT passar para o PSOL, jamais. Ele não quer isso. Mas São Paulo não tinha outra opção. Cadê o candidato do PT para São Paulo? Ele tem que apoiar o PSOL, né? Que é o Boulos. Por quê? Então, é interesse dele, porque ele acredita que pelo menos vamos ver se a gente consegue pelo menos dominar São Paulo.
tudo indica, pelo que o Pablo passou ontem, tudo indica que o Boulos possa vencer. A chance do Boulos vencer agora é grande. Os caras estão achando que o eleitorado do Pablo vai tudo pro Nunes e o Nunes vai vencer o Boulos de lavada. Não vai acontecer. A, a máquina, lá em 2022, vocês viram o que aconteceu no final da. É sempre no finalzinho, né? Apurou mais de 90% das urnas, o quadro muda. É estranho, né? Aí o Lula subiu, o Bolsonaro travou, perdeu a eleição. Eu não sei, mas eu acredito que vai acontecer isso. O cara vai disparar lá no final das urnas lá e vai ganhar a eleição. O Boulos. E o Boulos ganhando essa eleição, o que vai acontecer? Meu, Tarcísio, Malafaia, ixi, vai virar um rebuliço ali, tá? O Nunes vai entrar em desespero porque fez um monte de coisa errada, corre riscos, né? O Tarcísio já se queimou com essa derrota, né? Se o Nunes perder, o Tarcísio também perde, já está queimado. Então, Malafaia mais ainda. E o Bolsonaro, sabe Deus o que vai acontecer, tá? Muita gente acredita no Bolsonaro 2026. Eu já fiz vídeo falando que eu não acredito que eles vão deixar ele tá elegível. Eu acho que não. O Xandão vai lá, mete a caneta e tchau. Pô, todo mundo sabe disso, gente. O cara no último dia, véspera da eleição, né, da prefeitura de São Paulo, foi lá e derrubou as redes do Pablo Marçal de novo. Aí o Pablo Marçal foi lá, criou uma outra conta, rapidamente mais de 1 milhão de inscritos na conta. Aí o Xandão mandou recado, falou: vai cair de novo. Se você tentar de novo, você vai ter problema, você vai se ferrar. Aí teve que, né, acatar a decisão do homem. Agora parece que está liberando as redes aí, não sei. Liberou a última conta do Pablo aí. Enfim, ontem, né, foi liberado. Aí o Pablo já. Não, foi liberado na segunda. E ontem o Pablo fez a live. Bom, enfim. O que eu tenho para falar a princípio da política é isso aí. Agora, apoio do Pablo ao Nunes. Eu já estava pensando o seguinte: pelo que eu conheço o Pablo, para apoiar o Nunes ele vai ter que ter acordo com ele. O Pablo, por mais que ele não queira o Boulos no poder, mas o Nunes também é outro sem vergonha, né? Fala um monte de mentira, né? Falar que o Pablo é do PCC. Meu, todo mundo sabe que não é. Agora, se você tá vendo que um candidato tem coragem de falar que o Pablo é do PCC, meu, já tem que meter o X nesse candidato, já tem que excluir o cara. Só que agora o Boulos vai ganhar força, né? Ganhou força, por quê? Porque ele... Vocês viram o jeito dele no debate, né? O jeitão dele. Ele aprendeu com o Lula, tá? Dá uma de bonzinho, de mansinho. Meu, o cara engana, o cara é foda, tá? E ele, num debate com o Nunes, cara, o Nunes a boca não vai dar, não vai aguentar o Boulos. O Nunes, ele é meio perdidão, ele não tem, assim, pujança, né? Você vê, o que o Pablo fala, é um vereador que foi jogado lá na prefeitura, tá lá, nem foi votado para estar lá, entrou de vice e não conseguiu administrar nada até agora, né? A prefeitura tá de ponta cabeça. Agora o cara tá fazendo um monte de obras aí, terminando um monte de obras de qualquer jeito, tá estourando lá o orçamento, sei lá o que, tá fazendo um regaço, só para ganhar a eleição. É tudo ou nada, né, pra esses caras. Então pro Boulos, eu acredito que tá mais fácil agora. Agora se Deus quis assim, né, sinal que tem muita coisa para acontecer. É igual foi lá em 2022, o Pablo entrou para presidência, derrubaram ele, para deputado federal derrubaram ele. Se ele não tivesse caído lá, ele não teria entrado nessa e acontecido tudo que aconteceu agora. Então, tem quedas que são necessárias. Da mesma forma que ele caiu agora, os caras derrubaram ele, agora o próximo passo é o quê? É a presidência, cara. Então, o povo já está começando a enxergar quem é o Pablo Marçal. Só que muita gente ainda precisa acreditar, precisa enxergar. Pelo menos a maior parte da população. Porque o Pablo, uma comparação do Pablo com o Bolsonaro,
Não tem nem comparação, gente. Não tem comparação. O Bolsonaro ele fez um movimento patriótico, mas ele teve muito apoio, cara. Ele teve muito apoio. Aquele povo que foi tudo na onda dele lá, ergueu ele, tá? Aquele povo que virou a casaca contra ele, ajudou a erguer ele também. Então ele teve muito apoio. Então o Bolsonaro, na verdade, no fundo, sem os apoios que ele teve, inclusive até do Malafaia ajudou também bastante. Mas não ia chegar tão. Não ia se erguer tanto assim, tá? Só que aí o povo foi acordando, foi abrindo o olho e falou: Meu, só tem o Bolsonaro, não tem outro, o cara é do bem, não sei o que, tá, 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 tá. Só que o Bolsonaro se tornou um mal necessário, né? Foi isso que aconteceu. Agora o Pablo Marçal é uma pessoa totalmente diferente, cara. Não tem nem comparação. Você vai comparar o quê? Comparar o Bolsonaro com o Pablo Marçal é comparar um carro popular com uma Ferrari, cara. Não, a comparação, eu tô falando, é muito grande, a diferença é muito grande. Em todos os sentidos. Seja de corpo, alma e espírito, cara. Em todos os sentidos. A diferença é extraordinariamente. A distância é muito grande, tá? Então, prestem atenção no Pablo Marçal, todos os movimentos que ele faz. Ele realmente transformou a vida de muita gente, inclusive a minha. Transforma a vida de pessoas. De quem quer, né? Na verdade, quem quer. Agora, esse povo que só fica aí criticando, os haters sempre vai ter, isso é normal, tá? Pessoa que fica estacionada aí, não quer prosperar, vai ficar para trás mesmo, não adianta, tá? Mas que ele conseguiu converter um monte de voto esquerdista, ele conseguiu, gente. Ele foi nas quebradas aí, vou falar, hein? O povo da quebrada acreditou nele. Então, eu acho que tudo bem, as urnas aí não são confiáveis, né? Porque como pode o cara perder por pouco, tão pouco assim, sendo que a campanha dele foi fantástica. A campanha dele foi fantástica, sem redes sociais, sem nada, foi violenta, cara. Foi violenta, ele foi o maior vitorioso dessas eleições aí. Os caras nem acreditam, ninguém nunca fez isso. Deus quis mostrar o quê? Que tudo tem como para aquele que está debaixo do favor de Deus. Se não é a vontade de Deus do Pablo ser prefeito agora, eu também não acreditava que ele ia ser prefeito, não. Falei, o Pablo, o negócio dele ele tem que ser presidente. Eu estou dizendo em relação à pessoa, à mentalidade, ao poder de conquistas, de conquistar as coisas, as pessoas, de exercer funções, tudo, cara, no geral, tudo. Ele é um cara extraordinariamente superior a pessoas até de outros países, até um Donald Trump. É lógico que, né, não estou falando de popularidade, tá, de influências. Eu estou falando de realmente de pessoa, de qualidade de pessoa. Ele é superior a qualquer um desses caras aí, vocês não tenham dúvida, tá? Essa velha arada que tem no poder aí, nos outros países aí, né? Esses líderes de países, o Pablo supera qualquer uma dessas pessoas. Eu estou falando de energia, estou falando de espiritualidade, estou falando de capacidade, de inteligência, de sabedoria. Não precisa falar mais alguma coisa? Então não precisa falar mais nada. É isso aí que eu tinha que falar do Pablo Marçal.